Olá, bom dia pessoal. Ainda não é tarde, não, é dia mesmo, né? Só tomamos o café ainda, né? Falta o almoço. Já tomei meu café e tô tomando o meu chazinho aqui, né? Maravilhoso. Graças a Deus, pessoal. Agradecer a vocês aí que tem acessado aí, né? Visualizado meus vídeos e tal, dando o like aí também, né? Vocês que estão entendendo como é o processo que acontece aqui nessa realidade, né? Quanto mais você faz isso, ajuda a divulgar, a divulgar é, esse meu entendimento, essa minha fala, né? Você ajuda a divulgar isso e me ajuda também, né? É um trabalho conjunto. Ninguém faz nada sozinho aqui. Sempre tem que ter como é, várias consciências agindo para que essas coisas se tornem realidade. Entende, pessoal? Agradecer a vocês por causa disso. E, pessoal, falar um assunto, né? Umas coisas que eu tenho visto aí nas redes sociais, né? Tenho conversado com algumas pessoas nas redes sociais que ainda não entende a consciência está, como é que se diz? Ainda está no nível primário, né? Está ainda não entendendo essas coisas espirituais. Aí se perde, tira logo a suposição de que a coisa é assim, assim. Assim, pessoal, se você tiver essa posição, você não vai encontrar a verdade. Não vai. Porque você, como é que se diz, já colocou uma igreja como verdade, uma religião como verdade, um conceito como verdade. Você não vai encontrar a verdade. Entende? Você tá aquilo para você é a sua verdade. Mas às vezes não é a totalidade, a essência da verdade toda, entendeu? Você não vai ter a totalidade. Você vai ter só aquele entendimento ali. Vai ficar ali. Entende, pessoal? E a gente não pode fazer isso porque entra no tema que eu vou falar hoje, que é a ignorância espiritual. Entende, pessoal? Vamos entender o que é essa ignorância espiritual. Porque eu tenho visto aí também nas redes sociais, pessoal. Nossa, pessoal, pessoas. O cara fala até bonito, né? Tem uma boa lábia e tal. Mas quando você vai aprofundando no espírito, você vai reparando, você vai ver que o cidadão está fora da espiritualidade. Está fora. É igual eu tava vendo um vídeo desse aí nas redes sociais, né? E um cidadão falando que não existe esse negócio de corpo, alma e espírito. E é pessoas evangélicas, viu? Só estudam a Bíblia. Imagine, só fica na Bíblia ali e não consegue ver na Bíblia isso. Entende, pessoal? Entende o que eu estou falando? A ignorância espiritual? O que é que acontece com a pessoa? Ele está dizendo que não existe esse negócio de corpo, alma e espírito. A pessoa não é isso, não. Você entende, pessoal, como
Se a pessoa só ficar só em um livro, não ir buscar em outro, não fazer a comparação, não ir a fundo, a pessoa fica falando essas coisas. E pior que fala para as outras pessoas e as outras pessoas acreditam, pessoal. Isso é o quê? Vai dizer então que não tem vida espiritual, você não existiu antes, não tem uma vida espiritual. Se você morrer, acabou tudo. Né? Só acho que a vida é aqui. Você entende, pessoal? Entende porque eu tenho que falar sobre esse tema, sobre esse assunto? Porque as pessoas parece que não entendem, né? Eu estava conversando ontem com um cidadão nas minhas redes sociais aí, né? Ele dizendo que, como é que se diz? Não existe isso de... que ele viu lá alguns temas, né? Misticismo, eu coloquei lá vários temas assim espiritualistas, mas ele não sabe o que significa. Eu digo, irmão, você assistiu o vídeo? Não, isso é espiritismo, isso é coisa de Satanás, isso é coisa, né? Já porque o que é que tem na cabeça dessa pessoa? Ela não assistiu o vídeo porque eu explico sobre a palavra. O que é aquela palavra que ele está vendo ali. Entende? Mas só por causa da palavra, eu acho que isso vai acontecer com vários cristãos aí, evangélicos, pessoas que vê esse nome como uma coisa de feitiçaria, de coisa do mal, entende? Então, essas pessoas vão endurecer o coração para não ver o meu vídeo, entende? Sinto muito, né, pessoal? Porque essa está demonstrando que é uma pessoa que é ignorante espiritual, que é aquela que não quer nem ver, não quer nem saber. Então é uma pessoa que não está atrás da verdade. Ela acha que aquilo que ela já conhece é a verdade total e acabou. Ninguém mexe com isso da pessoa. Se mexer, ela fica até nervosa. Entende? Então, pessoal, é isso que eu tenho visto aí peraí. E muitas pessoas falando muita coisa errada, pessoal. Nossa, esse que falou que não existe esse negócio de corpo, alma, espírito. E parece que é evangélico. Eu vi que ele é evangélico, não é só a Bíblia ali. Diz que ia mostrar na Bíblia que não existe isso. Nossa, pessoal, é muito duro, né? Eu fico muito triste, mas é por causa de quê? É por causa da ignorância espiritual. É o meu tema que eu venho falar hoje aqui para a gente esclarecer por que acontece isso com essas pessoas. Entende, pessoal? Então vamos lá estudar sobre o que é a ignorância espiritual. Aí eu faço uma pergunta, né? Por que temos que sair desse estado de ignorância? Entende, pessoal? O cidadão mesmo que escreveu nas minhas redes sociais, ele estava dizendo que eu não sei nem falar, não sei... Pessoal, a gente não sabe mesmo, a gente estamos aqui aprendendo, todo mundo estamos aprendendo. Mas uma coisa é certa, que estamos querendo passar a mensagem sem efeito nenhum, só a essência mesmo da verdade, entendeu? E às vezes isso incomoda um pouco a pessoa. Entende? Ainda mais que ela já colocou alguma coisa como verdade
nela, entende? Ele falando isso lá, escreveu isso lá nas minhas redes sociais, né? Eu entendo, porque uma pessoa dessa está em um nível ainda de consciência muito baixo, né? Está ainda nessa ignorância aqui, né? Precisa sair dessa ignorância, né? É a minha pergunta que eu coloco. Eu falo, por que temos que sair desse estado de ignorância? Então, quem é que está nesse estado? A sua consciência. Por quê? Porque ela ainda não despertou para essas coisas espirituais. É por isso que você tem ignorância. E foi tanto que depois ele falou tudo isso, aí perguntou o que é ascensão espiritual. O que é ascensão espiritual? Ele não sabe o que é isso. Entende, pessoal? Eu digo, irmão, escute o vídeo que lá vai explicar o que está falando sobre ascensão. Então, ele estava reclamando que a coisa. Aí depois estava perguntando, me fazendo perguntas sobre um vídeo que eu gravei que foi Ascensão Espiritual, né? Aí ele disse que está lá na verdade, já tem a verdade e conhece a verdade, mas ele não sabe o que é ascensão espiritual. Entende, pessoal? Entende que essas pessoas estão perdidas, né? Mas precisa se encontrar, né? Tem chance. Ela tem que o quê? Sair desse estado de ignorância espiritual, que é a ignorância da consciência dela, sabe? E ela nem sabe que é uma consciência, ela pensa que é esse corpo. Como o cidadão falando que não existe alma e espírito. Não existe isso. Eu digo, como assim, rapaz, que não existe alma e espírito? Quem é a gente, então? Quem é a gente? É esse corpo aqui? A gente é só esse corpo? Entende, pessoal? Então, essas pessoas precisam entender isso. Que ela é uma consciência, é uma alma, um espírito que tem essa consciência que está guiando esse corpo. Esse corpo meramente é o quê? Um veículo dessa consciência que a gente tem. Porque se a gente não tem corpo aqui, a nossa consciência não fica aqui nessa realidade. Então, para eu poder estar aqui gravando vídeo para você nessa realidade, eu tenho que ter esse corpo, né? Não é um corpo assim tão bonitinho, tão, né? Mas é um corpo que eu tenho que posso transmitir alguma coisa para você, entende? Talvez você não esteja gostando do meu corpo, da minha aparência, né? Aí não posso fazer nada por você, né? Mas não repare isso em mim, não repare no meu veículo, repare na mensagem que a minha consciência está trazendo. Tá certo, pessoal? É isso que você tem que reparar. Vamos lá para o nosso estudo? Vamos lá, porque já enrolei. Mas eu preciso comunicar isso, explicar isso, pessoal. Para eu dar minha introdução, para vocês entenderem o tema do que eu estou falando. Entende? Então é preciso eu fazer essa introdução, entendeu? Então, depois dessa introdução, vamos agora para o nosso tema, que é o que é ignorância espiritual. Você já reparou, pessoal? Todos os meus vídeos, desde lá do começo, eu coloco o que é isso, o que é isso, por que isso, o que é aquilo. Por que eu coloco isso? Para a gente entender aquele nome, aquele tema e a gente tirar a essência da verdade ali. A gente está estudando para tirar a essência aí, isso significa isso, tal, tal. Eu aí vou lá e coloco um olhar espiritual que é da Bíblia sobre o tema que eu estou trazendo.
Entende? Então, toda vez eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso para a gente tirar a, as escamas, a, como é, a nuvem escura que tem na mente, para que a nossa consciência vá galgando conhecimentos maiores. Porque se a gente fica com medo, na ignorância de porque vê um nome e a gente não vai pesquisar, não vai a fundo para entender aquilo, a gente fica na ignorância. E o quê? Quem fica na ignorância não pode chegar ao entendimento total desse Deus que criou todo esse universo. Você não pode. Você fica ali naquela limitação, né? E os anjos, os mentores entendem você. Ele fica esperando você, sabe? Para você expandir a consciência, né? E uma das coisas para que ele deve usar, ele deve me usar aqui e às vezes toca lá, o vídeo aparece aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet, o meu vídeo explicando isso. E aí quando você chega lá, ouve, aí acha até interessante, aí quando vê o tema aí, não, esse negócio é de Satanás, é do diabo, aí você não quer ouvir. Você perde a chance, a explicação que vai lhe dar a expansão da sua consciência. Entende? É por isso que você não pode ficar nessa ignorância, né? Aí o que é que ele fala? O que é ignorância espiritual, né? Ele fala, ignorância espiritual é um estado inicial de conhecimento, o qual a nossa consciência passa, no qual só tem foco no que criamos em um senso de limitação e de divisão, no qual se torna a fonte de todos os nossos problemas. Então, pessoal, como é que se diz? A ignorância espiritual, o que ele fala aqui, é o quê? É um estado inicial de conhecimento, o qual a nossa consciência passa, no qual só temos foco no que criamos aqui, né? E é um senso de limitação e de divisão. Divide a gente, né? Essa ignorância, no qual se torna a fonte de todo o nosso problema. Então, pessoal, ele tá falando aqui que essa ignorância espiritual é um estado inicial de conhecimento, o qual a nossa consciência passa. Então, todos nós passamos, pessoal. Todos nós estamos passamos por esse estado de consciência de ignorância espiritual. Todos nós passamos. É inicial, entende? É por isso que a gente vai para grupo, para a gente querer buscar o conhecimento, porque a nossa consciência está desejosa por esse conhecimento. Porque quando a nossa consciência encarnou aqui nessa dimensão, entramos nesse corpo, ela esqueceu de muitas coisas que a gente conhece no universo. Entende? Então a gente esqueceu como é que se diz? Esqueceu o conhecimento que a gente tinha, porque a gente é um ser divino, que a gente vê lá da divindade,
Então a gente sabia, tem muito conhecimento. Dentro da gente existe muito conhecimento de todo o universo, de todas as coisas. Mas a gente fica limitado. Ele diz que esse senso é porque a gente só foca nessa criação, nessa realidade aqui, aí o nosso senso de limitação se divide. Então se divide. A gente tem uma parte que sabe tudo que é espiritual, que é divino, né? E tem uma parte que o senso aqui dessa realidade. Entende, pessoal? Então, é o que ele fala aqui, é o que ele está falando. E ele fala, no qual se torna a fonte de todos os nossos problemas. Então, quando a gente está afastado da nossa essência, que é a nossa consciência, que tem todo o conhecimento, que pode resolver todas as coisas, a gente se torna uma fonte de problema, porque a gente fica no ego, né? Foi por isso que eu falei sobre lá o ego. A gente fica no ego, então a gente se afasta da solução que vai ser trazida enquanto a gente vive aqui. É o que acontece. É o que acontece com a gente, que a gente se torna uma fonte de problema. Então, o problema está quando a gente não se conecta com essa essência que é a nossa consciência, né? Aí, quando a gente não se conecta com essa essência, o que é que acontece? O que é que acontece? A gente fica nesse estado. Então, é um estado de consciência que você fica só com um conhecimento, o quê? Um conhecimento inicial ali de sobrevivência, de como se adaptar aqui a essa realidade. Então, você só tem esse conhecimento, entende? Os outros você vai adquirindo, galgando, entende? Então, uma pessoa que está a ignorância espiritual, ele está no estado inicial de conhecimento. Então, ele precisa sair desse estado. E como é que ele sai desse estado? É ele adquirindo novos conhecimentos, sabe? Fazendo a reflexão dessa realidade e da realidade também espiritual, entende? Quem é que vai fazer isso? É a sua consciência. Entende? Você viu que eu falei que é estudo espiritual? O estudo espiritual, quem faz é a sua consciência. Entende? Por exemplo, quando você escuta um vídeo meu e aí você fica reflexível, você está ali em reflexão pensando, nossa, aquilo ali que... Quando você está assim, você está estudando espiritualmente. Entende? Entendi agora? Então você o quê? Aquilo está fazendo para que você saia desse estado inicial e passe para outro estado mais evoluído. É o quê? Você aí vai sair da ignorância espiritual. Entende? O qual vai o quê? Você vai ver que aqueles problemas não era tanto problema assim. Você vai ter uma visão mais ampla. Mas quando você tem uma visão limitada, você vê aquele problema ali como um problemão. Entendeu? Entendeu, pessoal? É isso que acontece. Aí o que é que ele fala aqui? Como culpa, ele fala, como culpa, então ele vai dar os problemas que a gente tem. Como culpar o outro por nosso problema. Entende? Pela falta de tempo, pela influência do destino. Então, a gente vai culpar o quê? A gente vai culpar as outras pessoas, né? Pelo problema que está acontecendo na nossa vida.
vai culpar pela falta de tempo. Ah, é porque não tem tempo. Ah, vai culpar pela influência do destino. Ah, é o meu destino que é assim, que não sei o quê. Entende? Você vai ficar nesse estado de ignorância porque falta o conhecimento para você sair desse estado. Então, ignorância espiritual é o quê? É um estado de que você está ali, inicial só de ignorância. Você não tem conhecimento de muitas coisas, principalmente as coisas espirituais, né? Aí o que é que ele fala? Por isso não devemos permanecer na ignorância espiritual, porque é a fonte de todo o nosso problema. ele rasgou o véu aqui, né? Ele rasgou o véu. Ele disse que por isso não devemos permanecer. Então você não deve permanecer. Todos nós passamos pela essa ignorância espiritual. Por quê? Era a falta da conexão com a espiritualidade. Entende? A nossa ignorância inicial ali era a falta da nossa conexão com a espiritualidade. É por isso que a gente. É por isso que a gente ficava. É por isso que a gente ficava. Pulando de igreja em igreja, pulando de. Porque a gente estava querendo entender, sabe? A nossa consciência estava procurando o alimento. Por isso que o alimento espiritual é esse, é o conhecimento, é a essência. Mas aí aconteceu essas coisas, entendeu? Com a gente, quando a gente passou por vários grupos religiosos, a gente está procurando, porque estava no escuro, entende? Então, mas você não sabia que para você ter esse conhecimento, você já tem esse conhecimento. Só era se conectar com essa espiritualidade. Entende, pessoal? Então, é essas coisas que acontecem com a gente, que a gente passou por esse estado inicial. Mas temos que sair desse estado. Por quê? Se você não sai, você fica o quê? Ele fala que se você não sai desse estado, ele fala estado de como é? Você permanece nessa ignorância espiritual, o que é que acontece? Você torna uma fonte de todos os problemas. Então, você é a fonte mesmo da solução e dos problemas que você pode resolver na sua vida. Entende? Mesmo que o problema esteja aí, você não é afetado por esse problema. Entende? Então, aí o que é que ele fala aqui? Assim, a procedência de todos os problemas é mais profunda do que tudo e o seu nome é ignorância espiritual. Então, o nome dos problemas da gente é ignorância espiritual. Então, se a gente sai dessa ignorância, a gente pode resolver vários problemas na nossa vida. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Porque essa ignorância não está relacionada ao objeto como a nossa mente sutil ou nosso corpo concreto, ou qualquer objeto em geral, que aprendemos e estudamos na escola e na faculdade. Entende, pessoal? Então, essa ignorância não está relacionada a coisa aqui que a gente vê aqui, porque uma pessoa que tem um diploma, ela pode ter vários diplomas aí, uma pessoa, né, se mostra até, fala bem, mas ela, às vezes, tem a ignorância espiritual. Entende?
Porque a ignorância espiritual não depende do que você estudou na escola, né? Ele fala na escola, né? Na faculdade, não depende disso. Não depende desse conhecimento. Esse conhecimento, com o conhecimento espiritual, é um conhecimento inicial. É quando a gente iniciou aqui. Esse conhecimento, você já fez o quê? 2, 3 faculdades, né? Fez pós-graduação. Isso aí, para o conhecimento espiritual, é um estado inicial da sua consciência. Isso só é um conhecimento pouquinho para você. Entende? Existe mais conhecimento o qual você não conhece. E é o qual que ele está falando que você tem que buscar. E se você não permitir essa busca, você está na ignorância espiritual. Aí ele fala, eu tenho um diploma, eu não sei o quê. Foi igual como eu vi os pastores discutindo aí na rede social. Você sabe que eu sou? Eu tenho um diploma de não sei quanto. Eu tenho outro, falava lá, eu sou não sei o quê, eu fiz lá diploma em Harvard, eu fiz lá não sei o quê, doutorado. Entende? Eles estão tudo no ego, pensando que esse conhecimento é o que vai desmistificar o conhecimento espiritual. E não é, pessoal. Entende? E não é. É por isso que o cidadão falando aqui, dizendo que eu era ignorante, né? Eu posso ser ignorante para umas coisas aqui dessas terrenas. Mas a vez espiritual, a mensagem é mais profunda, né? Por isso que eu coloquei várias perguntas aí. Eu quero ver qual é o mestre seu lá que vai responder a minha pergunta. Uma das perguntas que eu coloquei lá é aonde é agora esses santos dos santos? Porque se o Santos do Santo era lá quando o povo israelita tinha lá e o sacerdote entrava, agora eu quero saber, pergunte aí os mestres aí, essas pessoas que dizem saber tudo aí, pergunte aonde agora é o Santo do Santo, aonde que você tem que entrar para dar lá o louvor e o seu sacrifício lá. Aonde é esse Santo do Santo? Porque aquele santo do santo, né? Estamos na nova aliança, não é assim que vocês falam? Aquele santo do santo passou. Mas agora, aonde é o santo do santo? Aonde o sacerdote tem que entrar? E qual é o sacerdote? Ele vai entrar agora fisicamente? Porque o cidadão estava falando também, eu vi nas redes sociais, que só existe uma igreja verdadeira e que era a dele, né? Então, o santo do santo é lá. Então, se ninguém entrar nesse santo do santo, todo mundo está fora da verdade. Ninguém pode adorar a Deus, porque sua igreja lá é a única verdade qual você, lá, o santo do santo é lá, então. Então, ninguém entra lá, só quem entra é você lá e os seus membros lá, que permitirem você entrar, que você entra no santo do santo. Todas as outras pessoas estão fora. Entende, pessoal? Entende a ignorância espiritual dessas pessoas? E é isso que acontece. E é isso que acontece com as pessoas. Estão falando aí nas redes sociais, falando bem claro, pessoal. Só existe uma igreja, a igreja é essa aqui, é a verdadeira. Quem não tiver, então, não entrou no Santos do Santo. Né? É a igreja dele, né? Você entende? Agora eu pergunto, aonde é esse santo do santo que o sacerdote tem que entrar? Eu deixei essa pergunta aí para os sabichão aí responderem aí, né? Que acha uns que falaram que eu sou ignorante aí, né?
Responda essa pergunta. Quando você responder, aí você vai ter capacidade de falar comigo as coisas espirituais. Eu aí vou ver se você está no espírito mesmo. Entende? Aí o que é que ele fala? Ele fala que por isso que a ignorância não está relacionada a objetos como a nossa mente sutil, nosso corpo concreto, ou qualquer objeto em geral que aprendemos e estudamos na escola ou na faculdade. Não depende aqui do seu raciocínio. A ignorância não é essa ignorância aqui que a gente conhece. É uma ignorância de a gente não se abrir para o conhecimento espiritual. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Por isso, a ignorância espiritual é quando você rejeita algo do qual ainda não sabe coisa alguma a respeito. Então, o que é que ele fala que é essa ignorância espiritual? É quando você rejeita, então você está rejeitando algo do qual ainda você não sabe coisa alguma, ou a respeito, você não tem conhecimento. Então, esse cidadão viu lá o nome lá, misticismo, viu lá esoterismo, eu estou explicando sobre isso, né? E ia dar uma visão espiritual. O meu vídeo que eu gravei lá. Ele não tem conhecimento sobre isso, foi tanto que ele perguntou o que é ascensão espiritual. Ele não sabe, mas ele já estava fazendo o julgamento das coisas, entende? E já estava rejeitando. Então, você não pode rejeitar. Por mais que você veja alguma coisa, você vai pesquisar, vai examinar, vá, se você está conectado com ele, vá com o espírito para provar o espírito, para ver se aquele espírito mesmo procede da fonte, né, que é Deus, se vem de Deus ou não. Aquela sabedoria, aquelas coisas, porque temos um espírito de engano. Você tem que fazer isso. É normal, você não pode chegar. Por isso que eu estou falando. Vocês podem me examinar. Entende? Não tem nada de mal. Fazer pergunta é isso aí. E isso, como é isso, você pode fazer pergunta. Agora, o que você não pode fazer é antes de você conhecer a situação, você já rejeita algo do qual você não sabe coisa alguma a respeito. Então, você entrou no estado dessa ignorância espiritual. Porque às vezes você tá rejeitando a informação que é trazida pela espiritualidade. Você está rejeitando. Então, você não vai sair do estado da ignorância. Mas se você ser uma pessoa que está atenta, está observando, não. Vamos analisar. Se analisa os pontos, você está fazendo um estudo espiritual, você está fazendo a reflexão espiritual, a sua consciência, e você pode se achegar à verdade. Você pode se conectar com a espiritualidade. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala? Como é que se diz? Assim, a ignorância espiritual é rejeitar o que realmente somos. Somos essência, né? Consciência, né? Então, realmente você está rejeitando a informação. Porque, pessoal, você já viu aqui em outros vídeos que eu já falei, o que eu estou falando aqui, eu estou trazendo da espiritualidade. E é informação que já existe dentro de você. Entende, pessoal? Já é uma informação que já tem dentro da sua essência, que é a sua consciência. Então, quando você rejeita, que você está pensando que está rejeitando a mim, está rejeitando... Você não está rejeitando, você está rejeitando a sua própria essência. Por quê? Essas pessoas, elas estão assim, ó.
elas estão elas estão rejeitando o que eu estou falando aqui, mas ela continua assistindo meus vídeos, né? Porque alguma coisa lá tocou no íntimo dela, que é na essência dela. Qual foi que tocou? Alguma informação que eu passei aqui, que é a informação que tem dentro dela. Aí aquela informação bateu, confirmou. Mas ela está rejeitando porque, não, isso não faz parte do que eu acredito, da minha crença agora. Entende? Ela está deixando o ego dominar ela. Ela não está indo conforme a essência, a informação que está na essência dela. Eu não estou ensinando ninguém, pessoal. Eu só estou passando a informação que já está na sua essência. Você tem essa informação. Entende? Você já tem aí dentro. Então, quando você ouve, é que bate lá com a sua essência. Aí por isso que você, puxa, é verdade. Muitos irmãos já confirmaram isso aqui, né? Ele fala, porque se finalmente percebemos que somos uma essência divina, todo o nosso problema será esclarecido. No entanto, não percebemos isso. Não despertamos isso. Não despertamos isso, vamos estar sempre na incerteza sobre a nossa realidade, independente do estado do nosso corpo, mente, trabalho, relacionamento afetivo, meio ambiente, conta bancária e status social. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Ele fala que porque se finalmente percebemos, se a gente se conectar, percebemos que essa informação está na nossa essência divina, que é a nossa consciência, todos os nossos problemas serão esclarecidos. Então você vai ter esclarecimento. Você vai entender como as coisas daqui dessa realidade funcionam e como as coisas espirituais funcionam. Só a consciência vai entender isso. Então você não vai estar perdido, você não vai estar abalado. Entende? É o que ele fala. Aí ele fala, no entanto, não percebemos isso. Mas nós não percebemos isso. Porque não despertamos, a consciência não desperta, né? Para isso, vamos estar sempre na incerteza. Então, a pessoa que não despertou, ela vai estar sempre na incerteza da realidade que ela está vivendo. Ele fala, independente do estado do nosso corpo, mente, trabalho, relacionamento afetivo, meio ambiente, conta bancária, status social. Então vai depender da sua sociabilidade, se você tem grau aqui de estudo, né? Primário ou não, se você tem ou não, independente disso. Se você é uma pessoa que não tem estudo aqui, né? Não tem estudo, nem fez o primário, nem, sabe, não concluiu nem o estudo. Mas se você tem a sua consciência, tem esse conhecimento lá. E se você se conecta com a sua consciência, a sua espiritualidade, você obtém esses conhecimentos da espiritualidade e das coisas que tem aqui. Você entende? Aí um doutor que está lá, um médico, um cara com diploma, ele não entende. Ele está na ignorância espiritual. Entende, pessoal? É assim que Deus faz. Foi o que os discípulos, a maioria dos discípulos,
era, como é que se diz? Aqui nessa realidade não tinha muito estudo. Não tinha muito esse conhecimento aqui, estudo que a gente tem nessa realidade. Ele não tinha, mas quando ele se conectou, ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu a conexão, ele teve conhecimento de tudo. Entende? Tanto que escreveram, falaram coisas aí muito profundas, que até hoje muitos estudiosos ficam querendo entender aí, né? O que o discípulo, às vezes que era ignorante, falou uma coisa daquela. Entende? Então, é isso que ele está falando aqui. Entende? Independe disso. Se você despertou, você vai ter conhecimento dessa realidade, você vai ter compreensão e da realidade espiritual. Porque a informação está dentro de você. Entende? Só precisa você se conectar. Aí o que é que ele fala aqui? Este é o primeiro aspecto casual que precisamos entender se quisermos alcançar a iluminação espiritual. Isto é a nossa verdadeira liberdade. Então, pessoal, ele fala que se a gente quer entender as coisas, a vida, aqui, o que é que a gente está fazendo aqui, essas coisas, tudo aquelas perguntas, o que é que eu vim fazer aqui, o que é que sabe, se a gente quer entender isso, é o primeiro aspecto você sair da ignorância espiritual. Porque esse é o primeiro aspecto causal que você precisa entender. Se você quiser, alcançar a iluminação espiritual. Então, pessoal, se você quiser alcançar a iluminação espiritual, você tem que sair da ignorância. Você tem que sair da ignorância espiritual, entendeu? O qual essa ignorância espiritual é o que? Vai trazer a nossa verdadeira liberdade, né? As pessoas tanto procuram liberdade e liberdade, então a liberdade você vai encontrar com a conexão com a espiritualidade e alcançar a iluminação espiritual. Aí você vai encontrar a verdadeira liberdade, né? Aí ele fala assim: por isso a ignorância espiritual é que vivemos em 7 vezes auto-ignorância. Então, olha o que o cidadão fala aqui. Por isso que a ignorância espiritual que vivemos, em que a gente está, é 7 vezes auto-ignorância. Então, uma pessoa que está desconectada com a espiritualidade, ela pensa que ela é inteligente, ela sabe de tudo, ela é 7 vezes auto que é dentro dela, né? Ignorante. Ela tem ignorância dela própria. Entende? Aí ele fala, assim, a ignorância do absoluto é um conhecimento restrito. Então está restrito esse conhecimento. Você só pode acessar através quando você se conecta. Por isso a ignorância da nossa consciência cósmica é um conhecimento restrito apenas à nossa existência do saber.
Então, ele fala que essa ignorância, a nossa da consciência, né, cósmica, é um conhecimento restrito. Então, a gente tem ignorância desse Deus, dessa consciência cósmica, né? É, porque o conhecimento está restrito e apenas e ele fala e apenas nossa existência do saber que vai acessar esses conhecimentos, entende? Que é o que a gente se conectar com a espiritualidade, né? Ele fala por isso que o nosso tempo certo, esse conhecimento que é restrito apenas a esta vida presente. Então, esse conhecimento que a gente só está restrito aqui à nossa presença, né? É, presente da nossa memória. Então, da nossa vida aqui, presente da nossa memória. Então, a gente sabe, mas a gente está restrita a esse conhecimento desse todo, desse Deus, de conhecimento da gente, entende? Aí ele fala, por isso temos a ignorância da amplitude maior e mais complexa do que somos no mundo e no universo. Esse conhecimento é restrito apenas na superfície da nossa existência. Então, na superfície aqui da nossa existência. Mas, se você acessa, você entra, tem conexão com a espiritualidade, você tem mais conhecimento, né? Você não fica só nesse conhecimento da superfície aqui, da nossa existência. Entende? É por isso que a conexão é importante, porque você vai ter projeção astral, você vai ter um conhecimento, você vai ter intuição, a espiritualidade vai começar a intuir você para você saber as coisas que acontecem nessa realidade e na outra realidade. Entende, pessoal? Então aí ele fala, se estamos no estado de ignorância espiritual, rejeitamos a visão de que o todo é uno, é infinito, é divino e é verdade absoluta. Então, pessoal, quando a gente está nesse estado de ignorância, a gente se divide. Foi lá que ele falou, né? A gente rejeita a visão assim, que tudo vem desse todo está no controle de tudo, que ele é um Deus infinito, ele é um Deus divino, ele é uma verdade absoluta, que a verdade toda está lá com ele. Entende? A gente rejeita isso quando a gente está aqui nessa visão dessa terra, a nossa consciência. Porque é o estado inicial da nossa consciência aqui. É o estado inicial que a gente precisa ir galgando. É por isso que eu falei lá sobre a ascensão espiritual. Isso fala da ascensão espiritual. O cidadão que não sabe lá o que é ascensão espiritual, é isso. É que você começou, a sua consciência começou em um nível, né? Inicial, ali, conhecendo só essas coisas, mas ela tem que aumentar, ela tem que ascender. A ascensão espiritual, ela tem que ascender essa consciência. Para o quê? Para saber que esse Deus é um Deus único, infinito, divino e a verdade absoluta está lá com ele, né? Aqui só é uns fragmentos da verdade que a gente estamos adquirindo aqui através da nossa consciência. Não é uma verdade absoluta. Entende, pessoal? Entende? Ele vai falar, por isso, se entendermos, entendemos mesmo por meio de inferência intuitiva,
e verdadeira natureza divina da criação, a real relação existente entre a criação e nós mesmos. Então, se ele fala, né? Se entendermos, né? Ele fala, se entendermos por meio de inferência intuitiva, então vai ser por intuição. Entendeu? Você vai entender a verdadeira natureza divina da criação e a real relação que existe entre esta criação e nós mesmos. Então, você vai começar a entender que nós temos relação com esse Deus. Nós vimos desse divino, nós temos uma parte divina, nós sabe? Então você vai começar a ter compreensão disso quando você sai da ignorância espiritual. Entende? Você vai ter conhecimento. Você vai ter conhecimento que você é um Deus também. É uma parte divina de Deus que está aqui experienciando essa realidade. Entende, pessoal? É isso que você tem que entender. Entendeu? E ele fala: e como compreendemos que estamos cegos pela influência da ignorância espiritual, é o que nos faz esquecer nosso verdadeiro eu interior. Só assim podemos ser libertos do sofrimento e da submissão da ilusão. E atingimos essa liberdade das inquietações imediatistas da nossa vida terrena e manifestar um anseio da nossa alma para que nosso objetivo final seja uma vida plena. Então, o que é que ele fala aqui, pessoal? O que é que está empatando de a gente se conectar? É o quê? Porque estamos cegos pela influência da ignorância espiritual. E isso tem a ver com essa ilusão aqui que a gente está vendo. Né? Você fica preso aqui nessa ilusão. E aonde, por isso que Cristo veio libertar a gente dessa ilusão. A nossa consciência dessa ilusão. Essa é a salvação que Cristo veio. Veio salvar sua consciência. Entende? Cristo veio nos salvar dessa cegueira, dessa influência aqui desse mundo de ilusão. Entendeu? O qual é o que? Nos faz esquecer do verdadeiro eu. Faz esquecer de quem é você. Que você é um Deus. Que você tem que expandir a consciência para voltar para planos superiores. Entende? As pessoas estão assim. Então, Cristo veio libertar isso. Ele fala, só assim podemos ser libertos o quê? Do sofrimento e da submissão, da ilusão, né? Que é o mundo. E atingimos essa liberdade. Então, Cristo veio libertar você, a sua consciência, dessa ilusão. Entende? Das inquietações imediatistas, então, das coisas imediatas que você vê aqui, da nossa vida terrena. Então, essas coisas terrenas, então, Cristo veio libertar sua consciência disso. E para que você o quê? Manifeste o anseio da nossa alma, para que o nosso objetivo final seja uma vida plena. Então, Cristo veio libertar a nossa consciência dessa ilusão. Para isso, pessoal, para a gente manifestar essa essência da nossa alma, né? A nossa consciência. E é o qual as pessoas não estão manifestando, porque estão ainda no estado de ignorância, não entendeu isso, e aí ainda não saiu dessa manifestação de ignorância. Está preso, né? Na ilusão aqui do mundo, e o inimigo está prendendo ela aqui.
Prendendo quem? A consciência dela. E ela fica enganada aí. Então, Cristo veio libertar a sua consciência, né? Libertar do sofrimento, o quê? Das coisas que causam sofrimento, né? E submissão da ilusão. Então, você está submisso à ilusão desse mundo. Você está debaixo da ilusão, do submisso aí da ilusão. E quem é o príncipe desse mundo que você está submisso? Hein, pessoal? Você entende agora? Você entende agora? E agora lá o cidadão lá não vai saber disso. Se ele não vai assistir, porque ele não vai assistir mais meus vídeos. A não ser que ele volte a assistir de novo. Aí ele vai saber. Então, as pessoas estão submissas na ilusão desse mundo, né? E atingir essa liberdade da inquietação. Então, a libertação desse sofrimento, dessa submissão, é para que você atinja essa liberdade, o quê? Da sua consciência, né? Das inquietações. Então, sua mente não vai ficar, você não vai ficar, inquieta, imediatista da nossa vida terrena. Você, por isso que Cristo disse, não se preocupe com o dia de amanhã. Ele estava ali o quê? Acalmando a consciência dos discípulos. Você entende agora a Bíblia, por que Cristo falou aquilo? Você não tem que ficar nesse imediatismo, inquietações. Ai, meu Deus, o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou comer? Aquilo eram inquietações e Cristo, não se preocupe, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi o que Cristo falou, né? Aí é o quê? Para o quê? Você não ficar assim, todo inquieto, para que você manifeste. E quando você equilibrar suas energias, você se conectar, você aí pode manifestar o anseio da sua alma para que nosso objetivo final, porque tem um objetivo, é que a gente tenha uma vida plena. Isso é o objetivo de Deus, que você tenha uma vida plena. Em qual dimensão você for, você tem uma vida plena. Agora, tem pessoas que estão com as inquietações do mundo, tão perturbadas da mente, mas ela quer ir para o céu, pessoal. Ela quer levar essas perturbações lá para o céu. Como é que você pode ir para o céu assim? Me diga. Ela está aí perturbada aí. Ela não está trabalhando a quietude dela, não está se livrando dessas inquietações, dessa realidade. Mas ela quer ir para o céu. Entende? Toda perturbada. O que é que vai acontecer lá? Você vai perturbar lá os anjos, vai perturbar essa realidade. Mas essa realidade lá só entra as pessoas que estão nesse nível de plenitude, né? De vida plena. Então, o objetivo final é esse, que você chegue nessa plenitude, a sua consciência, você entenda a realidade. Aqui nessa realidade é assim. Aí você passa para outra, você vai entender também. Entende, pessoal? É isso que como é que se diz? A espiritualidade está falando sobre ignorância espiritual. E isso não depende de que você, eu sou, eu tenho um diploma. Isso não depende disso aqui, essa ignorância espiritual. É tanto que eu estou vendo aí um bocado aí nas redes sociais que tem diploma aí e falando um bocado de bobagem. Uma dos que eu vi foi essa, dizendo que na igreja lá, a igreja lá era a verdadeira dela. Outro dizendo que a gente não é corpo, alma e espírito, não. Entende, pessoal? Essas pessoas falando isso é ignorância espiritual. Eu tenho um vídeo aqui explicando sobre isso.
Entende, pessoal? Então, essas pessoas têm que se conectar com a espiritualidade. Ah, mas eu sou um doutor, sabe quantos diplomas eu tenho? Não interessa. A verdadeiro conhecimento está dentro de você. Não é esse conhecimento que você adquiriu, você é um médico, um doutor, né? Por exemplo, eu também tenho psicologia, mas esse conhecimento que eu tenho é um conhecimento primário que eu estudei na faculdade. Para o conhecimento desse Deus da espiritualidade que está dentro da gente, é pequeno, é um conhecimento primário ainda, esse conhecimento, né? Então, não adianta você ficar no ego, porque isso aí é o ego. Você vai bater boca igual os pastores estavam nas redes sociais batendo boca, dizendo um que tinha mais diploma do que o outro, um que tinha não sei o quê. Entende? Então, isso é para o irmão ver que ele me chamou de ignorante, ele está pensando que ignorante é ter um diploma assim. E não é. A ignorância espiritual não tem nada a ver com a, a sua conexão com a espiritualidade, porque a sua espiritualidade tem conhecimento de tudo, né? Aqui nessa realidade você tem um diploma, você é um pós-graduado, você fez mestrado, mas isso aí é fichinha para o conhecimento maior que existe dentro de você. O qual esse conhecimento que você tem primário está fazendo você não se conectar com um conhecimento maior. E aí você está o quê? Está na ignorância espiritual. Tá certo, pessoal? Entendeu agora o que é ignorância espiritual? Entende? Foi o que eu coloquei lá na pergunta. Por que temos que sair desse estado de ignorância espiritual? Por quê, pessoal? Porque se a gente sai desse estado, a gente entra no verdadeiro conhecimento de tudo, conhecimento espiritual, que é a conexão com a nossa espiritualidade. Entende? Por isso que a gente tem que sair desse estado. A gente não tem que ficar nesse estado de ignorância. E esse estado de ignorância é fazer você ficar no ego. Entende, pessoal? Entende agora o que é esse ignorância espiritual? Você entende agora? E por que a gente tem que sair? Eu já respondi a pergunta, né? Agora vamos para a Bíblia aqui. Será que a Bíblia... Aqui, ó, pessoal. Esse é o tormento aqui, ó, de alguns evangélicos aqui. Esse é o tormento. Porque eu vou pegar aqui na Bíblia agora e vou mostrar que esse tema tem aqui na Bíblia a visão que os apóstolos, Jesus está trazendo sobre essas coisas. Esse é o tormento dos evangélicos. Porque se eu não colocar aqui a Bíblia, só falar aqui esse conceito aqui do espiritualista, ele vai dizer isso aí é conceito espiritualista, isso aí é coisa do diabo e eu não quero saber disso não. Entende? Então eu tenho que fazer essa ligação. Eu tenho que fazer. É isso que mexeu com o irmão lá, que estava lá escrevendo lá nas minhas redes sociais. Foi por isso que mexeu com ele, porque eu mostrei coisas na Bíblia, o qual ele só acredita na Bíblia, né? A maioria dos evangélicos é isso, só acredita ali o que tiver ali escrito na Bíblia. Então, se vocês acreditam só o que está escrito na Bíblia, eu vou mostrar agora na Bíblia. Entende? Efésios 4:18. Vamos ler aqui para ver o que é que fala sobre a ignorância espiritual. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância
que estão devido ao endurecimento do seu coração. Ai, aqui, pessoal, aqui tem espiritualidade guiando. Aqui eu não posso ter muito assim estudo, né? Eu tenho o diploma aí só de psicologia, mas aqui eu quero me conectar com conhecimento maior. Aqui a direção do Espírito Santo, da espiritualidade, entendeu? Aqui ninguém vai ficar sem essa direção, entende? Quem estiver ouvindo meu vídeo vai entender. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Quem são esses que estão assim? Quem é? É a sua consciência. Essas pessoas aqui podem estar em um grupo aí religioso. Entende? Ele está falando, essa pessoa aqui pode estar em um grupo religioso. Ele está obscurecido no entendimento, separado da vida de Deus. Por quê? Ele fala, por causa da ignorância que estão. Então, eles estão numa ignorância espiritual. Por mais que ele tenha conhecimento, ele é um cara socialmente, tenha diploma, ele está na igreja, ele é pastor da igreja, talvez ele seja pastor, ele é um líder da igreja, mas se ele não se conectar com sair desse estado de ignorância, né, que é inicial, se ele não sair, ele vai estar lá nesse estado, ele vai estar separado de Deus, ele vai estar com a mente obscura. Então, está com a mente obscura. Por quê? Aí, por isso que veio me perguntar o que é ascensão espiritual. Ele não sabe, está com a mente obscura. Entende? No entendimento, está separado de Deus. Por causa da ignorância, né? Que estão. Então, eles estão com a ignorância espiritual. Né? Mas são pessoas até inteligentes aqui, né? Fala bonito, mas está separado. Né? Então ele fala, devido ao endurecimento do seu coração. Aqui está a causa, pessoal. É porque a espiritualidade quer que você se conecte. Às vezes usa uma pessoa, que às vezes até é uma pessoa como eu aqui de periferia, um rapaz assim, pobre, ele não quer dar crédito naquilo que está falando. Mas às vezes é a espiritualidade falando com você. Que você sentiu, você sabe disso. Porque aquilo bateu com a verdade que está dentro de você. Mas você faz o quê? Endurece o seu coração. Então, ele cai nesse estado de ignorância pelo endurecimento do coração. Porque a espiritualidade está aí, está batendo a porta, está querendo que você se conecte com ela. Mas você se endurece, tá? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aí, vamos lá, quer que fala mais? Mateus 13, versículo 13 ao 15. Vamos ler aqui, quer que fala? Por isso que uso parábolas. Jesus falando, né? Por isso que uso parábola. Jesus explicando, por isso que eu uso parábola. Eles olham, mas não vê. Ele escuta, mas não ouve. E nem entende. Então, Cristo falando que fala por parábola para que ele eles olhando, né? Ele vai olhar a Bíblia, vai ver e não vai entender nada. Ele vai escutar, mas ele não vai entender nada. Entende por quê? Aí Cristo fala cá, versículo 14. Para cumprir-se deste modo a profecia de Isaías, que diz... Então, pessoal, tem uma profecia porque Cristo estava falando em parábola. Ele estava cumprindo.
para que se cumpra a profecia do que Isaías diz: quando ouvires o que eu digo, não entenderão. Não vai entender. Entende? Porque é um conhecimento além desse conhecimento que a gente conhece, né? Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Então não vai compreender o que está fazendo. Aí ele fala no 15: pois o coração deste povo está endurecido. Endurecido. Então, pessoal, você não pode ficar com o coração duro, porque você não vai sair do estado inicial da sua consciência. Você não vai se conectar com a espiritualidade. Entende? Então, Cristo está falando aqui, por causa... pois o coração deste povo está endurecido. Cristo estava vendo que o coração daquelas pessoas estava duro para aceitar aquela verdade que ele estava trazendo. E é o que acontece hoje, pessoal. Entende? É o que acontece hoje. Aí o que é que ele fala? Ouve com dificuldade e tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não vê e os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende e não se volta para mim, nem permita que eu o cure. Então, pessoal, você entende? Então, essas pessoas, quando endurecem o coração, ela não permite que a espiritualidade faça a obra na vida dela. Quando ela se conecta, ela vai começar a entender o que eu digo aqui. Então, as pessoas que estão reclamando aí, que não estão entendendo, não endureça. Quando você ouvir no coração, não sou eu que estou dizendo, é a espiritualidade. Entende? Foi o que Jesus passou lá. Ó. Eu estou vendo, o povo está com o coração duro. Eu estou falando, mas eles não estão entendendo. Ele fala assim que ele ouve com dificuldade, e tem uma dificuldade para ouvir, né? E tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não vê. E seus ouvidos, qual os olhos? Esse olho humano? Não, o olho espiritual. E qual ouvido que ele não ouve? O ouvido espiritual. Entende? E seu coração não entende e não se volta para mim, né? Para mim, nem permite, ele não permite que Cristo faça a obra nele, não permite que eu cure. Então Cristo quer curar aí a bagaceira que está aí, mas você tem que permitir, entende? Não endureça. Por isso que quando você ouvir, fica endurecendo aí. Para que isso, pessoal? Ele quer fazer uma coisa boa, uma obra boa na sua vida. Mas talvez está vendo, a mensagem está vindo sendo trazida pelo um pobrezinho aqui da periferia, né? Talvez aí você endureça o coração, né? Aí o que é que a Bíblia fala, mano? 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural não aceita a verdade do Espírito de Deus. Ela lhe parece loucura. Ele não consegue entendê-la, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o Espírito diz. Pessoal, ninguém aqui vai ficar sem o conhecimento da espiritualidade. Sabe, pessoal? Aqui a espiritualidade vai trabalhar para trazer o conhecimento. Olha o que o apóstolo Paulo fala, pessoal. Mas o homem natural, o que é o homem natural? É o homem que é aqui tá com a consciência só está trabalhando aqui nessa realidade, a consciência dele, né? Não aceita o quê? A verdade do Espírito de Deus. Entende? Por quê? Porque ele lhe parece loucura e ele não consegue entendê-la.
Ele não consegue, mas ele só vai conseguir entender se ele se tornar um ser, se conectar com a espiritualidade, quando ele nascer de novo do espírito. Aí ele vai conseguir entender, porque ele só é um homem natural ainda, só está no ego. É preciso se conectar com o espírito para entender, né? Aí vai ser loucura. É loucura que esse cara está fazendo, é loucura. Então vai dizer até que eu estou falando loucura. Pois apenas quem é espiritual, então aquele que se conectou, que é espiritualista como eu, né? Que se conectou, né? O Espírito Santo está guiando, a espiritualidade está guiando, ele vai conseguir entender essas coisas espirituais. Ele vai conseguir avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então, talvez aqui o Espírito está dizendo para você e você não está entendendo, né? O Espírito vai usar uma coisa absurda e vai ver que você está ainda dormindo aqui nessa realidade. A sua consciência está dormindo. Você não está entendendo. E às vezes quando você ouve a mensagem, toca, mas você endurece o coração, porque, não é daquela pessoa não, eu quero ouvir do meu pastor, que é da minha igreja verdadeira. É de lá, se a espiritualidade usar ele, aí eu vou ouvir, né? E a espiritualidade às vezes não vai usar lá o seu líder, porque ele também está fora ainda. E aí? Você entende agora? Você entende agora o que é ignorância espiritual? Você entende agora, irmão? Essa é para os irmãos aí das igrejas evangélica, católica, cristã, né? Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais sobre essa ignorância espiritual? Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não conhecerei como meu sacerdote, porque se esqueceram da lei do seu Deus. Eu me esquecerei dos seus filhos. Nossa, pessoal, é muito forte. Olha o que Oséias, né, falou lá para o povo. É a mensagem que ele trouxe de Deus para o povo lá, que estava lá, ali, né, em Israel, né? Ele trouxe uma mensagem, ele disse que meu povo está sendo destruído, o quê? Porque não me conhece. Então, não conhece, não tem a conexão com Deus. E Deus queria que tivesse conexão com ele. Aí ele diz, por que vocês, sacerdote, não querem me conhecer? E ainda faz uma pergunta, por que vocês, sacerdote, não querem me conhecer? Vocês estão fazendo só isso aí, tipo um ritual, mas verdadeiramente não conhece ao Senhor, não conhece, não tem conexão. É isso que ele falou. Olha, pessoal, como as coisas acontecem, né? Aí ele falou assim, eu não conhecerei como meu sacerdote. Se você não me conhece, eu não vou reconhecer você como meu sacerdote. Então, esses que se dizem sacerdote de Deus, e às vezes não é porque ainda não se conectou. Às vezes está fazendo um trabalho aí de sacerdote, né? De um grupo religioso, né? Queimando incenso, orando, levando, né? Fazendo lá. Estão fazendo aí. Mas será que realmente está conectado com esse Deus que ele quer conhecer você? Ele quer se conectar. Mas ele diz o quê? Por que vocês, sacerdotes, não querem me conhecer? Então Deus estava o quê? Batendo na porta ali do sacerdote e ele estava endurecendo. Porque não aceito. E às vezes foi até Osés que foi levar a mensagem para o sacerdote queria descer o pau nele. Não, a gente já é sacerdote,
aqui do Deus Altíssimo. Mas o quê? Deus estava usando Osés para levar o recado para o sacerdote. Por que vocês não querem me conhecer? Eu estou aí, ó. Deus estava o quê, então? Estava batendo na porta dele, estava querendo se conectar espiritualmente com ele, mas ele não quiseram. Aí o que Deus disse? Também eu não reconhecerei como meu sacerdote. Então Deus não vai reconhecer. Isso é uma coisa muito grave, porque você não ser reconhecido por Deus. É por isso que naquele dia a Bíblia diz: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônio, não curamos os enfermos, não fizemos a boa obra em seu nome. Ele diz: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Então, naquele dia, ele vai dizer isso. Se você não entra nessa conexão, endurece seu coração, naquele dia você vai escutar essa palavra. Você não é sacerdote de Deus. Você, Senhor, eu não era um levita lá, eu não era um pastor lá da igreja, eu não pregava lá, não expulsava, eu não ia lá, entregava o dízimo, as ofertas, eu estava lá, você não viu, não? Ainda tem pessoas que vão dizer isso. Entende? Mas a verdadeira conexão é com esse Deus, é com essa espiritualidade. Ele quer se conectar com você, né? E ele fala, porque esqueceram da lei de Deus, se esqueceram de estar cumprindo as coisas espirituais, né? E esquecerei dos seus filhos. Então vai até esquecer, tinha a promessa que era passada para os filhos. Deus ia esquecer essas coisas se não tivesse a conexão. Entendeu, pessoal? É sério essa conexão. Entende? Então, precisamos sair desse estado de ignorância inicial, né? Que é a ignorância espiritual. Precisamos sair desse estado para se conectar com essa espiritualidade, porque aí a gente vai ter o conhecimento das coisas espirituais. Não vai ficar aí falando só coisa do ego aí, falando bobagem nas redes sociais, usando até a Bíblia. Mas o que? Eles lêem e não entendem. Eles ouvem, mas não entendem. Ele não entende. Ele está ali segundo o ego dele. E está em perigo, porque só está o quê? Só está como um religioso. Entende agora a diferença de você ser espiritualista, que está conectado com a espiritualidade, que é diferente de você ser um religioso, estar em um grupo religioso? Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Agora, se você está verdadeiramente conectado e está no grupo religioso fazendo uma obra boa, é muito bom. Mas verdadeiramente você não vai estar, porque lá não vai ter esse conhecimento. É tanto que o irmão estava perguntando o que é ascensão espiritual. Eu digo, você não diz que a verdade é lá, você não tem a verdade, e agora você não sabe o que é ascensão espiritual? Entende? Entende, pessoal? Tem que ter a humildade, o coração, a humildade, deixar, não endurecer o coração, deixar a espiritualidade, a sua espiritualidade trabalhar aí, porque vai mostrar o caminho verdadeiramente da espiritualidade. Entende? E você não vai errar. Você vai ter conhecimento de tudo, né? Os problemas que estão aí, você vai tirar de letra. Entende, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui. Eu espero que acabou aqui os versículos, né? Tinha mais versículos, mas o tempo não permite, né? Já 1h30 de vídeo, né? Ainda teve aqui uma zoada aqui que ficou aqui passando para não passar. Mas consegui passar esse entendimento para você. Tá, pessoal?
Graças a Deus. Agradecer a vocês mais um vídeo. Até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir que estejamos aqui. Tá bom, pessoal? Tchau!